dia a todos e a todas vocês que mais uma vez junto conosco celebre este culto online, este culto na sua casa, este culto que talvez você está assistindo no hospital, talvez você está trabalhando ou talvez você está viajando e você tirou esse tempo para prestar culto a Deus. E a você que de forma especial, nesses dias, dos dias 2 até o dia de hoje, está também vivendo um tempo de lembranças. Nosso culto de hoje, ele é o culto de finados, o culto onde nós lembramos daquelas pessoas queridas que já estiveram conosco, lembramos com saudade todos os momentos em que vivemos juntos, mas também é um momento onde na palavra de Deus nós somos orientados. E eu quero recebê-los também com uma palavra que diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, que nos fala: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Meu desejo a você que nesse dia de hoje já chorou, a você que não só apenas nesse dia, mas que você tem chorado o choro da lembrança, da saudade, do questionamento, o choro que veio acompanhado da despedida de alguém. A você que chora, a palavra de Deus diz que o consolo vem do Senhor. Que vocês possam ser consolados pelo Espírito Santo. Jesus Cristo diz que o Espírito Santo é o nosso consolador e que ele o console, o carregue também nesse tempo de lembranças, de saudades, de dor e de luto. Felizes são nós, eu e você, que sabemos chorar nos braços do Consolador. E juntos também nós queremos louvar ao nosso Senhor, declarar também a nossa fé neste nosso Deus através deste hino. Eu convido você a junto conosco cantarmos este próximo hino. Essa semana que passou, nós comemoramos o 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Dia onde eu e você, nós como luteranos, lembramos com muita gratidão e muita alegria pela descoberta que Martim Lutero fez a partir da luz da palavra, aonde ele nos apresenta uma esperança, uma fé que vem pelo ouvir da palavra, aonde Martim Lutero descobre que eu e você somos justificados pela fé, e a fé é um presente que Deus deu a mim e a você. Mas por que estou falando disso nesse dia de hoje, onde nós vamos falar sobre finados? Porque Martim Lutero, em um momento em sua vida, por medo da morte, ele se lança ao chão e declara: Senhor, eu vou ser monge. Sim, em meio às muitas dúvidas e muitos medos que Lutero tinha dentro de si, em uma noite, em meio a um temporal, ele se lançou ao chão e com medo da morte ele se entregou à fé. E esta fé o fez estudar teologia, esta fé o tornou um mestre, um doutor em teologia, e ainda hoje é este que mexe e que move nós como luteranos.
E muitas vezes eu e você somos igual a Martim Lutero. No momento em que nós temos muito medo, nos momentos onde nós estamos passando por uma tormenta muito grande, é nesses momentos que muitas vezes a única coisa que nós sabemos fazer é se lançar no chão e pedir perdão para Deus, pedir de Deus orientação. E hoje, neste tempo de culto do qual nós queremos falar sobre a morte, eu quero te convidar a repensar se você tem certeza do que acontece conosco após a morte. De fato, a morte nos assusta, a morte nos traz muitos medos, a morte nos traz incertezas. O que acontece após a morte? Talvez você já se perguntou, será que a morte é o fim? O que você pensa? O que você crê? E se a morte não é o fim, o que vem depois da morte? Por isso, Martim Lutero fez uma descoberta muito importante. É na palavra de Deus que nós encontramos respostas para essas perguntas. A palavra de Deus em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1 a 2, diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus, há tempo de nascer e tempo de morrer. A palavra de Eclesiastes nos lembra que eu e você, sim, temos o tempo de nascer e o tempo de morrer. A certeza que eu e você temos é que nós um dia vamos morrer. A certeza é que um dia nosso nome também estará escrito em uma lápide, em um cemitério. A morte, ela é certa. A morte, ela é certa para mim e para você. E a palavra de Deus também diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que cada pessoa tem de morrer uma só vez e depois ser julgada por Deus. Eu e você vamos passar pela morte e depois nós passaremos ao julgamento após a morte. Bom, se a morte ela é certa para todos nós, o que acontece após a morte? O que acontece após a morte? Existem algumas crendices, algumas crenças acerca do que acontece após a morte. Bom, nós sabemos que existem pessoas que acreditam que a partir do momento em que você morre, o seu corpo é elevado aos céus. Você morreu e você já subiu aos céus. Existem outras pessoas que acreditam então que você, quando morre, você vai para um lugar chamado purgatório. Neste lugar fica você ali no meio termo entre o céu e o inferno, e ali você é julgado neste purgatório. E ali nesse purgatório ainda alguém pode orar por você. Se a sua mãe, os seus pais, alguém da sua família orar por você, fizer orações, você pode se libertar do inferno, ou seja, você ganha talvez a liberdade de ir para os céus. Purgatório foi uma das coisas que Martim Lutero também trouxe à luz da palavra, que o purgatório não existe. Mas vamos lá, existem ainda uma outra crendice que algumas pessoas dizem que quando você morre, o teu corpo fica enterrado e sepultado e a sua alma sai, a sua alma é levada aos céus. São crenças que muitas pessoas carregam, mas que muitas vezes não são orientadas pela palavra sobre o que a Bíblia fala. Quando Martim Lutero descobriu que é na palavra de Deus que nós encontramos resposta para todas essas perguntas, nós começamos a repensar essas crendices. O que a Bíblia fala que acontece ou que vai acontecer conosco após a morte? A palavra de Deus diz o seguinte, ela fala sobre ressurreição. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 14, diz: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Apóstolo Paulo remete à ressurreição. A mesma ressurreição que nós encontramos Jesus operando. Quando Jesus ele vai ao encontro, encontramos Jesus operando. Quando Jesus ele vai ao encontro de Lázaro,
o seu amigo que já estava morto há 4 dias. Jesus vai ao túmulo. Lá naquele túmulo onde está o corpo e a alma de Lázaro, como muitas pessoas acreditam que um se foi, não, lá ele estava sepultado. Lá naquele túmulo Jesus chega adiante e diz: Lázaro, venha para fora. E a palavra de Deus diz que Lázaro saiu vivo. Não saiu apenas o espírito, não saiu apenas a sua alma, mas Lázaro por completo. Naquele túmulo estava Lázaro. Nós encontramos também um outro relato onde Jesus vai à casa de um oficial. A filha de Jairo havia falecido. As pessoas chamam Jesus, Jesus chega, a menina ainda não estava na sepultura, a menina ainda não havia sido sepultada, ela estava em casa, e Jesus vai ao encontro desta menina, e quando Jesus chega, ele diz que esta menina está dormindo. E aí ele diz: levanta. E ela se levanta, e não se levanta apenas o corpo ou a alma, mas se levanta a menina em corpo e alma completo. E ainda Jesus diz: agora vão e deem de comer para ela. E depois, claro que nós não podemos deixar de falar daquele, Jesus Cristo, aquele que saiu da cruz, aquele que foi sepultado, morto, aquele que desceu ao mundo dos mortos, mas que ressuscitou no terceiro dia. Jesus Cristo também foi ressuscitado pelo Pai, e ele foi ressuscitado de onde ele estava, no túmulo. Lá Jesus estava e no terceiro dia ele foi ressuscitado. Então a palavra de Deus, ela nos deixa muito claro que existe a ressurreição e que nós seremos ressuscitados da mesma maneira que Jesus Cristo foi. Em 1 Tessalonicenses 4,13, a morte é chamada como dormir. Aquele que morre está dormindo. Foi o que Jesus disse para a filha de Jairo. A palavra de Deus nos orienta o que é a morte. A morte é um descanso aonde eu e você estaremos dormindo até o dia em que o Senhor vai voltar. Em 1 Coríntios, nós encontramos o apóstolo Paulo também dando uma orientação onde ele diz assim: mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitarão? E com que corpo virão? Vejam, as mesmas perguntas que talvez você também tenha. Como é que os mortos vão ressuscitar? E com que corpo eles vão vir? Já era a pergunta da época. E o apóstolo Paulo, ele diz: insensato. O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão de semente, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como Ele quer dar, e cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Vejam, aqui nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo que nós, quando nós somos sepultados, é como uma semente que é lançada. Esta semente morre, mas desta semente brota a vida. E é esta vida que vem após a morte. Jesus, ele está nos alertando através da palavra, e aqui o apóstolo Paulo está nos lembrando que eu não preciso ter medo da morte, porque vai existir a ressurreição. E esta ressurreição será como Deus determina. Ele continua dizendo: eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos nós dormiremos. Vejam, aqui Paulo de novo chama a morte de dormir. Nem todos nós vamos ser sepultados. O que a palavra de Deus está dizendo é que Jesus Cristo vai voltar. E a gente não sabe quando. Talvez nós não estaremos dormindo. Talvez nós não chegaremos a ir para a sepultura. Ele diz: nem todos nós dormiremos. Mas todos nós seremos transformados num momento, num abrir e fechar os olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo, que é corruptível, se revista de incorruptibilidade.
e que este corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo se revestir da imortalidade, este corpo corruptível se vestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte, este corpo se foi. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está a morte, o aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é em vão. Vejam, a palavra de Deus diz que nós vamos ser revestidos de um novo corpo. Este corpo é frágil, ele é mortal, ele é sensível, ele é corrupto, ele é pecador. E nós seremos sepultados, nós morreremos para este corpo e nós receberemos uma nova vida. Lá não haverá dor, lá não haverá pecado, lá não haverá sofrimento. Do que Jesus está falando? Jesus está falando dos céus, Jesus está falando da eternidade, onde eu e você seremos eternos como Cristo, aonde a morte não existirá mais. Por isso a palavra do Senhor, ela traz um consolo para nós. Se nós vamos morrer ou se nós não vamos morrer, se nós vamos ser arrebatados ou ressuscitados, a questão é que ele diz: não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim, que na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar-vos um lugar para vocês. Olha que palavra, nós professamos isso no credo apostólico, onde a gente diz que Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos, e para junto de Deus nós seremos levados. Jesus foi preparar um lugar para mim e para você. O que acontece após a morte? Nós dormimos. Nós dormiremos até o dia em que Jesus voltar. Nós continuaremos em nossas sepulturas, corpo, alma, juntos, unidos, esperando pelo dia da volta de Jesus. Quando tudo estiver preparado, ele diz: eu vou preparar um lugar para você. Olha que palavra! Ele foi preparar um lugar para mim e para você, e quando tudo estiver pronto, ele vai voltar. Quando tudo estiver pronto, ele vai nos buscar para levar com ele, para que onde ele está, estejam também eu e você. Para que junto dele estejam eu e você e todos esses queridos que já partiram. Esses que estão na sepultura, esses que serão ressuscitados, revestidos de uma nova carne, de uma nova vida. Este reencontro vai acontecer para todo aquele que morreu crendo em Jesus. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque nós precisamos crer nesse Jesus hoje. Porque não existe um purgatório onde alguém vai poder orar por nós. Não existe uma alma que fica vagando procurando um lugar. Não existe. O que existe é uma vida já agora. E Jesus me convida a ficar firme e inabaláveis nesta fé hoje, para que nada tire a minha certeza da salvação e da vida eterna. Vejam que palavras que Jesus diz. Em 1 Coríntios também Paulo diz que aquilo que Deus tem preparado para nós, ninguém nunca viu. Jamais ninguém pensou o que pode acontecer. É o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Que o amam. Aquele que ama Jesus e que vive com Jesus, ele tem coisas preciosas pela frente. Mas o que muitas vezes nós esquecemos é que na palavra de Deus fala de céu, mas também fala de inferno. Todos nós que vamos morrer, ou os que já morreram, vão passar pelo julgamento.
E nesse julgamento nós seremos levados para a salvação, se nós assim morremos com Cristo, ou para a condenação eterna, se nós não tivermos Cristo em nossa vida. Jesus, ele traz um alerta, e eu quero trazer esse alerta também para todos nós. Falamos de um céu, falamos de um amor, mas também existe um Sheol, existe um inferno, onde a palavra diz: assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Vai haver separação, sim, entre os que creem em Jesus e os que não creem em Jesus. Esses, então, que praticam a maldade, depois os anjos os jogarão, essas pessoas, na fornalha de fogo, e lá vão chorar e ranger os dentes de desespero. Em outro momento na palavra nós também encontramos a história de um outro homem onde a palavra diz que um foi lançado junto de Deus e o outro foi lançado ao inferno. E esse que está no inferno, ele diz: por favor, alguém molha o seu dedo para que eu sinta um pouco do frescor, porque aqui é muito quente. E então este homem que lá no inferno está, ele diz: Senhor, pede para alguém avisar a minha família, pede para alguém anunciar que esse lugar é de dor, é de ranger os dentes. E Jesus diz: não adianta eu enviar mais ninguém, porque já foi enviado tanta gente para anunciar que existe um céu, que existe um inferno, e tem gente que continua brincando com a sua vida. A palavra de Deus nos dá orientação. O que acontece após a morte para aqueles que morrem e que vivem já, para aqueles que vivem já agora com Jesus? Ele diz que ele vai enxugar dos olhos toda lágrima e não vai mais existir a morte, não vai mais haver luto, não vai mais haver pranto nem dor, porque tudo isso se passou. Queridos, existe uma palavra de esperança. Ao mesmo tempo, existe um convite para você. Talvez você, assim como muitas vezes outras pessoas também, e eu também, busquei tanta orientação para a minha vida em lugares, quando o Pai, na verdade, estava sempre esperando que eu voltasse para casa. Mas eu achei que eu poderia conquistar, eu achei que eu teria um mundo melhor, eu achei que o mundo teria prazeres e tinham coisas tão bonitas para me oferecer. E o Pai, em todo momento, estava à espera desta filha pecadora que decidiu abandonar a casa do Pai para buscar os prazeres do mundo. Meus queridos, eu não sei qual é a tua vida, mas a minha pergunta que eu quero fazer é: e se Jesus volta hoje? Você tem certeza para onde você vai? Você está com a sua fé inabalável em Jesus? Não deixa o medo, o desespero tomar conta do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele te oferece uma salvação e ela é de graça, ela é presente. Ele te oferece uma palavra que ele diz: leia a palavra. Quanto mais você lê a palavra, mais inabalável será a sua fé. Fiquem firmes, pois existe um céu, existe uma eternidade preparada para mim e para você. Talvez você pense: eu não sou digno, eu sou muito corrupto, este corpo é mortal e pecador. Então se entregue para Jesus, porque Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai perdoar todos os teus pecados, não porque você merece, mas simplesmente porque Ele escolheu te amar. Ele escolheu preparar um lugar para você. Ele escolheu ter você sentado à direita de Deus Pai, na grande ceia na eternidade. Nessa grande ceia existe uma só mesa, e nessa uma só mesa estarão sentados todos aqueles que morreram crendo em Jesus, ou que serão arrebatados para junto de Jesus. Que Deus os abençoe e que vocês se consolem nessa esperança, porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, se a nossa esperança em Cristo só vale para este mundo, para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo.
Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia que os que estão mortos também serão ressuscitados. Existe uma esperança. O luto dói, a saudade dói, mas a certeza do reencontro é o que nos move. E é para lá que eu quero ir. Por isso eu fico firme em meio aos medos, às incertezas, em meio à aflição e em meio à angústia. É em Deus que eu me amparo, porque eu quero ser encontrado, firme e inabalável. Que Deus te abençoe. Amém. Como este nosso culto é o culto de finados, nós também queremos estar trazendo também o nome de cada uma das pessoas, dos nossos membros queridos, que neste ano de 2021, em finados de 2021 até finados de 2022, partiram deixando saudades, deixando lembranças. A todos vocês, familiares desses queridos membros, nós desejamos que o Consolador enxugue a sua lágrima e traga ao teu coração fé e esperança na certeza do reencontro na eternidade. Amém.